Fala galera, hoje vamos explorar um dos impactos mais visíveis e urgentes das mudanças climáticas, o surgimento de eventos extremos. Mas bem, antes disso, vamos esclarecer uma dúvida que é frequente e comum nas pessoas. Qual a diferença entre o clima e o tempo? O clima, ele se refere às condições médias da atmosfera em um determinado local ou uma determinada região ao longo do tempo. Entenda-se tempo como décadas, anos passando. Ele é influenciado pela temperatura, precipitação, vento, umidade e outras condições atmosféricas. Já o tempo, ele se refere às condições atmosféricas em um local específico, em um momento específico, como um dia, algumas horas ou 2, 3 dias. Além disso, o tempo ele pode variar bastante. Por exemplo, chover de manhã e está sol à tarde, mas ele continua dentro daquela mesma região, ou seja, dentro daquele mesmo clima. Antes da gente mergulhar nos eventos extremos, vamos compreender um pouco o que são as mudanças climáticas. Bem, as mudanças climáticas elas são causadas principalmente pelo aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, resultantes das atividades humanas como a queima de combustível fóssil e também desmatamento, expansão, uso de terra, né? As mudanças climáticas, elas se referem à alteração nesse clima global, ou seja, nesses padrões gerais ao longo de todo o planeta, né? Padrões de temperatura, padrões de precipitação, outros padrões atmosféricos que vão se modificando ao longo do tempo, só que de forma mais acelerada. Essa mudança climática, ela altera principalmente os extremos, consequentemente altera a média também, como média de temperatura, média de chuva. É como se a temperatura média da sua casa subisse gradativamente, alterando o seu dia a dia e as rotinas que você faz na sua casa, né? Exigindo adaptações. Dos oceanos às montanhas, todos os ecossistemas eles vêm sofrendo em todo o mundo com as mudanças climáticas e estão mudando também por causa disso. Agora que a gente está com essa distinção clara, vamos explorar as causas e consequências, né, desse desafio global que a humanidade vem enfrentando. Apesar da literatura científica ela não definir, né, apenas de uma forma o que são esses eventos climáticos, né, no caso esses eventos climáticos extremos, esses eventos eles podem ser descritos como algo que foge do que é considerado normal, ou seja, o que é mais provável de acontecer. A gente tem observações de longo prazo e tem muito dado aí histórico que nos ajuda a compreender, por exemplo, qual a média esperada para uma determinada região. Por exemplo, qual a média de chuva em um ano para uma região. Assim, né, a gente consegue entender também o intervalo de variação dessa temperatura, dessa chuva. Um evento que está muito fora desse intervalo, ou seja, ele é mais raro ou mais severo, ele pode ser considerado um evento extremo. No caso, um evento climático extremo. Os eventos climáticos extremos, como enchentes, secas, incêndios florestais, furacão, né, eles estão se tornando mais frequentes e intensos devido a essas mudanças climáticas. Esses eventos extremos, eles têm consequência devastadora para o meio ambiente, para a economia, para a saúde humana, para o nosso bem-estar, né, e afeta milhares de pessoas em todo o mundo, e isso está afetando cada vez mais gente ao longo dos anos. A causa desses eventos extremos estão diretamente ligadas ao aquecimento global. Por exemplo, uma atmosfera mais aquecida, ela se comporta de maneira diferente. Primeiro que ela se transforma em um reservatório maior de vapor d'água, né? Porque ela tem, quanto mais quente ela estiver, mais vapor ela é capaz de conter. Isso tem uma dupla consequência, né? Ou seja, duas aplicações. De um lado, isso torna a atmosfera capaz de produzir taxas de evapotranspiração maior, ou seja, de evaporação maiores, o que agrava as secas, favorecendo onda de calor, incêndio, né? De um outro lado, a atmosfera mais quente ela é capaz de produzir chuvas com mais água e muito mais concentradas, ou seja, num período mais curto. Além disso, tempestades, furacões, eles se tornam mais intensos e mais severos com a atmosfera mais aquecida. Diante desses desafios, né, a gente tem adaptações e mitigações que são fundamentais para a gente poder viver. Isso inclui investimento em infraestrutura, né, uma infraestrutura resiliente às mudanças climáticas, como sistema de drenagem, reflorestamento, além de uma transição de fontes energéticas renováveis, né, e prática
de práticas agrícolas sustentáveis ao longo do tempo e que não danifique tanto o meio ambiente.